Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, graça e paz. Hoje, domingo, dia do Senhor, dia de nos encontrarmos com Jesus na Eucaristia, dia de nós vivermos em família a bênção de Deus e agradecermos por esse presente maravilhoso que é podermos ter uma família. E nós estamos reunidos para meditar a palavra de Deus nesse 26º domingo do tempo comum. O Senhor hoje nos traz mais uma parábola linda para nós refletirmos. Então nós vamos pegar a nossa Bíblia no Evangelho de São Lucas, no capítulo 16, os versículos de 19 a 31. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Nós estamos vivendo esse tempo também, o mês da Bíblia. Estamos já quase encerrando o mês, né? E é momento de nós meditarmos e também buscarmos mais esta intimidade com o Senhor. Jesus contou esta parábola. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo e que todos os dias se banqueteava e se regalava. Havia também um mendigo por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à porta do rico. Ele avidamente desejava matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães iam lamber-lhe as chagas. Ora, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E estando ele nos tormentos do inferno, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Gritou então: Pai Abraão, compadece-te de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta de seu dedo, a fim de refrescar-me a língua, pois sou cruelmente atormentado nestas chamas. Abraão, porém, replicou: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens em vida, mas Lázaro males. Por isso ele agora aqui é consolado, mas tu estás em tormento. Além de tudo, há entre nós e vós um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para cá. O rico disse: Rogo-te então, pai, que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para lhes testemunhar que não aconteça virem também eles parar nesse lugar de tormentos. Abraão respondeu: Eles lá têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. O rico replicou: Não, pai Abraão, mas se for a ele algum dos mortos, arrepender-se-ão. Abraão respondeu-lhe: Se não ouviram a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguns dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, veja que parábola, né? Parábola é uma história, uma comparação que Jesus preparou para ensinar. Para ensinar o quê? Que aquilo de bom que nós podemos fazer, nós temos que fazer aqui nesta vida.
pois nós vimos essa situação totalmente, de dois polos extremos, a pessoa muito rica e outro, um mendigo. Uma pessoa muito rica e um mendigo. O rico aqui não tem nome. O mendigo tem o nome de Lázaro. E a palavra, então, esta comparação nos mostra que aquele rico, ele não se importava com a situação dos outros, com a situação dos pobres, com a situação dos doentes. Para ele, tanto faz como fez. O importante para ele era viver a regalia. O importante para ele era se banquetear, comer de tudo, do bom, do melhor, sem olhar à sua volta aqueles que estavam precisando. E Lázaro, ele estava ali deitado à porta do rico. Tipo assim, não tinha como não ser visto. Ele estava ali à porta. E a palavra diz que ele estava coberto de chagas, coberto de feridas. E não diz aqui que alguém se manifestasse para tratá-lo. Mas diz que os cachorros, os cães, iam lhe lamber as suas chagas. Os homens não se importavam. Importavam-se menos do que os animais. O cachorro ia ali lamber as chagas do mendigo. E é preciso, irmãos, que nós observemos também a nossa volta. Eu não sei qual a condição social, qual a condição financeira que você vive hoje, que você tem, mas é certo que nós precisamos, nós que somos de Cristo, precisamos estar atentos àqueles que estão à nossa volta, aqueles que estão feridos pelo mundo, aqueles que estão chagados pelas situações familiares, situações sociais, aqueles que estão enfermos, que estão à nossa volta. É preciso estarmos atentos. Porque veja só o que acontece com aquele que é pobre, necessita, e com aquele que é rico e não se importa com os outros. O pobre, o mendigo, morreu e foi conduzido pelos anjos ao seio do pai Abraão. Ele foi para a glória, vamos dizer, né? Ele foi para a glória. O lugar que lhe havia sido preparado, como Jesus disse também, que na casa de meu pai há uma morada para todos, né? E aqui morreu também o rico, aquele que tinha tudo aqui na terra. E ele então estava nos tormentos do fogo, do calor, sendo sapecado ali, sofrendo os tormentos por ele ter parado naquele lugar. E ele então de lá gritou: pai Abraão, lá distante, né? Pai Abraão, pede Lázaro, aquele Lázaro, né, que não era notado aí na porta da sua casa. Pede o Lázaro para vir aqui, molhar a ponta do dedo dele em água para refrescar a minha língua. Tipo, ir lá, molhar a ponta do dedo na água e colocar na língua do rico. E Abraão disse: não, ele não pode passar daqui para lá. Não, tem um grande abismo entre nós. Você já teve tudo lá na terra. E ele só sofrimento. Agora, então, ele está aqui desfrutando do lugar preparado para ele. E você, nas consequências impostas pelo seu modo de viver.
Não, mas então manda ele ir lá e avisar na casa do meu pai, meus outros 5 irmãos, para que eles não venham parar aqui também. Abraão disse, eles lá têm os profetas, que eles ouçam os profetas e eles não virão parar aqui. Não, pai Abraão, mas se alguém ressuscitar, se o Senhor mandar alguém que morreu, eles vão acreditar. E Abraão disse para eles que se eles não escutaram os profetas, como eles ainda vão ouvir alguém, vão deixar-se convencer, ainda que ressuscite alguns dos mortos. Amado, amada, é tempo de nós meditarmos profundamente isto. Quando os mortos virão para nos ensinar? Não, eles não virão. Nós temos aqui a palavra de Deus, o que os profetas deixaram, o que o próprio Jesus deixou. E é a hora de nós tomarmos a decisão, não esperarmos para depois chamar o pai Abraão pedindo socorro, as orações daqueles que estão no inferno, os pedidos daqueles que estão no inferno já não serão atendidos pelo nosso Deus. Aqueles que morreram, ainda que estejam aguardando a sua purificação no purgatório, não é eles que irão orar, mas nós que iremos orar por eles, pedindo o perdão, pedindo a graça. Então, meu irmão, nós precisamos abrirmos-nos ao Senhor, a palavra dele, a obediência, para vivermos segundo a sua vontade e podermos juntar aqui na terra os tesouros que sobem, os tesouros que vão para o céu. Não é o dinheiro, não é o ouro, não é a matéria das propriedades, as casas, apartamentos que irão estar à nossa disposição no céu. Mas aquilo que nós mandarmos em humildade, em obediência, em oração, em amor ao próximo, isso é que construirá a nossa morada eterna. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria. Jesus te ama. Salve Maria. E viva Cristo Rei. Fique em paz. Um bom domingo na paz de Deus.